Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui esta noite. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos ler dos versos 42 até o verso número 48 essa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste Santo Evangelho. Vamos, pois, aprender mais da palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 42 até o verso número 48, diz-nos assim, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com o sol dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio de abrirmos as Escrituras no dia do Senhor, lermos publicamente a mesma e buscarmos do Senhor a compreensão para melhor vivermos em amor para o Senhor. Então, abençoa-nos, Pai, essa noite, para que sejamos ensinados por Ti. Cremos no poder do Espírito Santo. Cremos sim, Senhor, como nós afirmamos, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo. E cremos sim, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Abençoa a Tua igreja. Nós assim rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo em nossa exposição do Evangelho de Marcos, nós vemos aqui o Senhor dando continuidade ao seu ensino, aos seus discípulos. Dessa feita, nós observamos que a busca por superioridade individual e coletiva traz resultados desastrosos para o reino de Deus e para os seguidores do Mestre. Deixa eu deixar aqui mais claro para os irmãos. Lembra que, desde o versículo 33, após o Senhor predizer sua ressurreição, os discípulos se envolvem em algumas querelas aqui. Eles primeiro discutem para saber entre eles quem era o maior, a busca pela superioridade individual. Quem é o maior no reino dos céus? E na sequência, nós vemos, depois do Senhor os orientar, repreender, mostrar que não é assim, eles então, pensando que estão agindo de maneira agora, dessa vez, correta, pensando no próprio apóstolo João, ele diz, Senhor, nós encontramos alguém ali que não nos segue, e nós repreendemos porque eles não andam conosco, não nos seguem, não faz parte do nosso grupo. Então, nosso grupo é que é o grupo, foi o Senhor que nos escolheu, e o Senhor os repreende também, diz, olha, não façam isso, aquele homem era um homem crente, cria no Senhor, se ele fala isso, ele fazia em nome do Senhor. Então, os discípulos também aqui, eles fazem, vamos dizer assim, eles praticam aqui, o corporativismo religioso. Eles se blindam em nome de defender a fé, mas defendendo os seus interesses. Eles não estão conosco, então não pode, o Senhor não é assim também. Não é dessa maneira, vocês não podem agir dessa forma. E nós vimos na semana passada o problema, enfim, desse exclusivismo, enfim, pode redundar no sectarismo, e a necessidade de compreender o serviço como um antídoto que Deus nos apresenta Cristo para não sermos tomados por essa mentalidade de que nós somos os únicos, os verdadeiros, a nossa igreja, a nossa denominação, como eu falei aqui no domingo passado. Mas essas práticas, o Senhor então prossegue no seu ensino, mostra que elas podem redundar em graves danos ao reino de Deus. Principalmente para aqueles que as perpetuam, as praticam, como também para aqueles que sofrem com
esse tipo de atitude, ou seja, com esse exclusivismo, com essa superioridade individual e coletiva. O Senhor Jesus identifica aqui o perigo dos escândalos, ou podemos colocar dos tropeços, que prejudicam os pequeninos na fé e podem trazer consequências eternas para aqueles que veiculam esses escândalos, são instrumentos desses tropeços ou os perpetuam. Perceba que no verso 42 ele vai falar dos pequeninos crentes, né? Ele diz, então, quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. É claro que no texto paralelo, se você observar de Mateus, capítulo 18, veja comigo aqui, ainda em nossa introdução, Jesus vai dizer no texto paralelo, no verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, nós sabemos que Deus soberanamente conduz até mesmo essas circunstâncias de escândalos, de tropeços na igreja. Mas aprendamos aqui como não protagonizarmos aquilo que será prejudicial para o reino e prejudicial aos discípulos do reino de Cristo. Então, essa instrução ela foi muito pertinente aos discípulos e creio que também que é muito pertinente a nós, para que nós não venhamos ser motivos de tropeço, motivos de escândalo, né, para o reino de Deus. Deixa, em primeiro lugar, eu trazer uma compreensão para os irmãos sobre a palavra aqui, tropeço ou escândalo. Geralmente, nós associamos a questão de tropeços ou escândalo com aquilo que é escandaloso para nós. De fato, a palavra escândalo ela é uma transliteração da palavra grega, a palavra que Cristo usa aqui. Então, nós pensamos, quando falamos em algo escandaloso, falamos em algo de nos deixar com os cabelos em pé, boquiabertos, não é isso? Então, a gente pensa primeiramente em escândalo assim. Só que se os irmãos observarem aqui, o contexto não está tratando de nenhum pecado grosseiro. O contexto não está tratando aqui de adultério, que é uma coisa que nos escandaliza, ou de que algum irmão de repente cai em vícios grosseiros que escandalizam. Estou escandalizado. Não é disso que o texto está tratando. É interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiramente para isso. Veja que o verso 42, ele diz, e quem fizer, ele está ainda falando da atitude dos discípulos para com aquele homem que havia expulsado demônios em nome de Cristo, eles haviam tolhido. Aquele homem, nós não sabemos com que grau João o confrontou, talvez tenha sido muito veemente, porque em outro momento, lembra que eles vão pedir que o Senhor derrame fogo sobre os samaritanos. Os filhos do trovão, os filhos de Boanerges, eles realmente gostam das coisas bem, né, intensas. A palavra escândalo usada por Cristo aqui, que é traduzida para nós como tropeço ou escândalo, significa basicamente armar ciladas. Significa basicamente você criar armadilhas. De fato, no grego ela vai ter a ideia até mesmo da armadilha para o passarinho arapuca, em que você coloca ali a isca e de repente ele pisa naquele dispositivo e ele é pego. Então isso é um tropeço, isso é um obstáculo, é um escândalo, é uma armadilha. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente traz a nossa leitura mais, vamos dizer assim, do nosso contexto para o texto, e acho que quando Cristo está falando aqui de escândalo, isso significa que quem cai em um pecado grosseiro necessariamente vai padecer no inferno ou sofrer o fogo inextinguível, e com a ideia do fogo que não se apague, o verme que lhe corrói as entranhas, a ideia de um tormento, né? Então, claro que com isso nós não estamos dizendo que os nossos pecados não possam servir de empecilho. É muito triste a queda de um líder, Deus nos guarde. É muito triste a queda de um pai de família, é muito triste a queda de uma irmã. É muito triste quando resvala os pés.
Porém, nós vemos que a Escritura, ela é toda ela pontilhada, podemos dizer assim, marcada por pecados grosseiros de santos que Deus os perdoou e os reergueu novamente. Se eu chegasse aqui para os irmãos e apresentasse, disse, irmãos, vamos trazer aqui um irmão, trazer uma palavra para nós. É um irmão que canta muito bem, ele compõe hinos maravilhosos, certo? Mas o nosso irmão, lamentavelmente, ele foi o autor intelectual de um homicídio e ele traiu a esposa dele. Mas eu quero que os irmãos recebam o irmão essa noite, ele vai trazer para nós aqui um cântico com a palavra. Esse é o currículo, pastor? Sim, é. Nosso irmão, rei Davi. Então, não necessariamente, o contexto está falando aqui, pecados grosseiros, eles devem sim ser levados em consideração. Mas, primeiramente, entender a natureza dessa palavra, ela é importante para que nós compreendamos o que está aqui mais enfaticamente ensinado pelo Senhor. Certo? Então, considerando isso, veja, o Senhor fala, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Essa passagem, então, como eu falei para os irmãos, segue as questões das discussões improdutivas em torno do reino. Certo? Quem é o maior? Quem são os maiores? Quem merece mais honra? Qual grupo de fato é o grupo verdadeiro? Quem são os verdadeiros reformados? Hoje em dia, a gente pode aplicar no nosso contexto assim. Nós vemos assim o quanto tais ações são tropeços, ciladas e armadilhas para o povo de Deus. Quando nós estamos empenhados nessa questão de, com a linguagem bíblica, mas estarmos buscando o nosso próprio interesse, ou com a linguagem bíblica, estarmos buscando o interesse de uma coletividade, o quanto isso pode redundar em cilada, armadilhas e tropeços para o reino de Deus. Lembremos aqui que o foco do mestre era fazer os discípulos compreenderem o significado de sua pessoa e obra. Isso está nos versículos 30 em diante. Lembra que ele vai falar mais uma vez de novo, o Senhor prediz a sua morte e ressurreição, e eles, em vez de terem um foco em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, eles vão pensando, está perto o reino, quem é o maior, quem é o melhor, somos os melhores, somos os maiores. O fato da sua morte e o resultado era determinante para o verdadeiro discipulado. Eles precisavam compreender que a glória se seguiria ao sofrimento na caminhada cristã, e isso não entrava na mente dos discípulos, como até hoje nós temos dificuldade de que entre na nossa mente. Como nós pregamos hoje pela manhã, o sofrimento é inevitável. O salmista disse, desfalece-me a minha alma, desfalece minha alma. Em vez de considerarem isso, lembra que ele levou eles até a transfiguração, mostrando, olha, o Filho do Homem vai padecer, mas eu sou o Filho de Deus, este é meu Filho amado em quem me comprazo, a glória se manifestou. Mas aí Pedro ali, lembra mais uma vez, vamos ficar aqui, Pedro, e o restante está lá embaixo. Pedro, sofrimento, depois a glória, aqui é só para vocês entenderem. Mas eles vinham se degladiando em querelas individuais e coletivas, e assim perdendo o foco do que é central e determinante no reino, que é o quê? Cristo e este crucificado. Lembra que a gente pregou isso aqui? Cristo e este crucificado. Interessante que os irmãos vão observar que Marcos é o texto mais extenso, Mateus em segundo lugar, Lucas é mais resumido, no paralelo, mas ele vai falar aqui, perceba comigo, da mão, ele disse, a tua mão te faz tropeçar. No versículo 45 ele diz, teu pé te faz tropeçar. E no versículo 47 ele diz, se um dos teus olhos te faz tropeçar. O que o Senhor está dizendo quando ele usa a figura aqui da mão, tais atitudes, observe-se as suas atitudes, o teu pé, observa-se a tua conduta, os teus olhos, o que tu está mirando, os teus desejos, se eles estão comprometendo o desenvolvimento da fé deles e da fé dos pequeninos. Percebam se de fato aquilo que você faz, por onde você anda, o que você almeja, o que você anela, se realmente isso não está prejudicando a sua vida e prejudicando aqueles pequeninos, aqueles que estão se aproximando do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, essa era a estratégia do diabo, tirar o foco da cruz e supervalorizar o ego de cada um.
vamos falar do nosso próximo episódio, sobre essas ações do diabo, e é exatamente isso aqui. Lembra que Pedro diz, mestre, e se de modo algum te ocorrerá o Senhor para trás de mim, Satanás. E a fala é boa. Eu digo assim que eu teria dito a mesma coisa. Não, Jesus, eu não vou deixar isso acontecer contigo, não. Bom, não, meu Senhor, meu amado Redentor, não. Só que aquela intenção, embora cheia de ternura, né, ela estava na contramão do propósito divino. Como as nossas boas intenções, nosso humanismo, a maneira como nós enxergamos o mundo, muitas vezes vai na contramão do Evangelho. Esses, irmãos, são os escândalos, esses são os tropeços, essas são as armadilhas, essas são as ciladas. Como eu falei, claro, nós pensamos aqui em muitas coisas que podem ser feitas e ditas, que podem comprometer a fé de alguns. Porém, veja aqui comigo em outro momento, Paulo aborda isso de uma forma interessante. Abra comigo em Romanos, capítulo 14. Abra a Escritura, veja o mesmo termo aqui utilizado pelo apóstolo Paulo, observa. Romanos 14, o apóstolo diz assim, olha, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir o quê? Opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu? Olha que afirmação forte do apóstolo. Para julgar o servo alheio. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Perceba aqui que, mesmo na igreja de Roma, Paulo, numa epístola profunda, havia irmãos que estavam com essas querelas. O grupo que comia carne, o grupo que não comia carne, o grupo que entendia que podia beber uma coisa, outro não, um grupo que guardava dia, outro grupo que não guardava. E Paulo disse, vocês estão nessas discussões, estão chegando pessoas para ouvir a palavra, pequeninos crentes que estão ouvindo a palavra, que têm fé, e vocês estão acolhendo essas pessoas para discutir opiniões. Verso 13, veja um pouco mais à frente, capítulo 14, Paulo diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes o quê? Tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse é o contexto. Entenda, como eu posso usar a Escritura para matar alguém? Como eu posso usar a Bíblia para fazer alguém se afastar da igreja? Deveria ser o contrário. Paulo diz, eu sei. Estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Paulo, na sua maturidade, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Tudo é puro para os puros, escrevendo a Tito, Paulo diz isso. Mas se o irmão entende que ele não pode comer isso, por que você avilta a fé desse irmão? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer, veja que texto forte, aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, veja que beleza, e o quê? Aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com o quê? Está vendo? A gente pensa que escândalo é só imoralidade, que é só embriaguez. Quando nós nos colocamos de forma irresoluta em nossas convicções para maltratar a fé daqueles que estão buscando a Cristo com sinceridade, nós nos colocamos como motivo de tropeço e escândalo para esses irmãos. Paulo afirma que o reino de Deus não se define nessas coisas. João ali, Senhor, ele não está conosco. Cuidado, João. João, não coloque tropeço, João. Vocês tenham cuidado com isso. As atitudes de vocês, a caminhada de vocês, tenham cuidado para que vocês não façam um pequenino desses que creem em mim, venham a se escandalizar, ou seja, venham a tropeçar.
Eu gosto muito do versículo 17, quando Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, e aqui, porque o contexto era essa discussão, né? Enfim, irmãos, a gente fala essas coisas, mas às vezes as pessoas acham que a gente está não valorizando a teologia. Não é isso, mas o reino de Deus não é ser infra ou supra. O reino de Deus não é me definir como o calvinismo, o arminianismo. O reino de Deus não é, enfim, eu entender a questão pós-meso-tribulacionista. O reino de Deus não são essas coisas. O reino de Deus é o fato de que Cristo me justificou, eu tenho paz e eu tenho alegria no Espírito Santo. Isso é o que a cruz faz. Isso é o que Cristo fez quando morreu por nós. Então, é muito bom, né? Eu digo isso para os irmãos, que eu aprendo demais, claro, quero sempre continuar aprendendo para compartilhar com os irmãos a alegria do aprendizado aos pés de Cristo, de que nós temos que ter o cuidado para não pormos tropeço, não ocasionarmos escândalo, não comprometermos a fé de outras pessoas e, claro, a nossa mesma. Vivamos, irmãos, de tal modo. Veja 1 Coríntios capítulo 10, que é o que o apóstolo Paulo nos diz, 1 Coríntios 10. Ele nos diz assim: e lembra que o contexto, mais uma vez aqui, comida sacrificada aos ídolos, um contexto um pouco mais remoto aqui, e Paulo diz assim, veja no verso 32, 1 Coríntios 10, não vos torneis causa de quê? Está aí de novo a palavra, causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não, sabe? Não dê trabalho com essas coisas, isso é tão fútil, é tão desnecessário. Busquemos as coisas, como Paulo diz, da edificação, busquemos as coisas da fé que marejam os olhos, busquemos as coisas da fé que enternecem o coração, sejamos edificadores. Não venhamos destruir a fé dos irmãos. Daí é interessante, como eu vejo, sabe, irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, preparando esse sermão, às vezes ela está fazendo um trabalho dela, eu estou lá preparando, eu saio, comento alguma coisa com ela, e eu digo assim, hoje em dia, né, a internet ela está poluída de profanação das coisas divinas, de banalização. Né? E não sei como é que chama lá, como é que é aquela imagenzinha que fica no vídeo do YouTube, como é que é? Thumb, aí, é isso aí. Aí o camarada já coloca assim, né? A Bíblia contém erros? Irmãos, eu quero ver isso aqui. Isso é tropeço, irmãos. Uma pessoa nova na fé, que está alegre com a fé, lendo a Escritura, ela vê aquilo ali, ela recua. Não é não? Ela recua, vou ver aqui. Aí aqueles argumentos gerados naquela conversação semeiam dúvidas no coração daquele irmão, daquela irmã que está querendo viver o Evangelho. Não, pastor, pois eu discordo, eu acredito que a pessoa tem que ter uma fé firme, tem que ter uma fé que não se abala com nada. E o que é que eu faço com 1 Coríntios 15, 33? Não vos enganeis, as más conversações fazem o quê? Corrompe os bons costumes. Eu estou um pouco assim, sabe? Eu olho assim, alguma coisa, geralmente eu gosto de ouvir alguma coisa quando estou fazendo minhas caminhadas. Foi onde eu me lesionei, né? Minhas caminhadas. Não sei se foi alguma heresia na hora que eu ouvi, puxou aqui, estirou a panturrilha, um tropeço, foi literalmente, olha aí. Mas eu olho assim, eu estou começando, e às vezes eu olhava algumas coisas, eu comentava com a minha esposa, ela dizia assim, meu filho, eu não acho isso aí produtivo não, se você não ouvia isso. Aí eu não, quero ouvir, porque eu quero ver os argumentos. Mas sabe de uma coisa? Algumas coisas dessas que eu ouvi mexeram comigo, foi ruim para mim. Eu não quero aqui citar nome, mas um dia, recentemente eu vi o camarada lá, nessa thumbnail, é isso? Tá certo, Rodrigo? Estou aprendendo. Aí o camarada lá, aí um galo do lado dele, um galo da galinha, um galo. Aí lá, o galo de fato cantou ou não cantou? Aí eu, meu Deus, quer dizer que eu vou partir para a glória, mas se eu não souber
se o galo cantou ou não cantou de fato. Eu não estou dizendo que ele disse isso. Mas eu estou dizendo o quanto essas coisas são fúteis. E muitas vezes trazem querelas e lançam, sabe, questionamentos, dúvidas. Sabe quando a pessoa gosta de mexer com a fé das pessoas? Eu lembro que certa feita, eu ainda fazia seminário, e tinha essa febre na minha época, teve um tempo de convalidação do diploma de teologia, e eu cheguei a fazer uma cadeira numa faculdade teológica aí. Quando eu cheguei lá, o camarada começou a já questionar a Bíblia, jogar a Bíblia, falar mal da Bíblia. É um livro, a fenomenologia da religião, evangélica e tal. Isso aí, eu disse, meu Deus, eu estou pagando para ouvir isso. Esses são os tropeços. Esses são os escândalos. Isso compromete a fé dos fiéis. Isso compromete a caminhada dos santos. Volta comigo para Marcos capítulo 9. Qual é a atitude, então, para com os tropeços? Né? O que nós devemos fazer? Jesus, ele nos orienta o que fazer diante dos tropeços. Veja, ele diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta, ele diz. Versículo de número 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Interessante que o Senhor tem aqui uma orientação radical. Corta, isso denota o quão corrosivo e comprometedor é o pecado. Aqui a percepção do Senhor, e claro, dos seus dias, né, vamos colocar assim, é literalmente de uma gangrena. Certo? Então você observa, né, que quando acontece isso, tem que cortar imediatamente um membro, porque senão vai corromper todo o corpo, a pessoa vai morrer, vai ser tomada por aquele mal. Por que é tão radical? Por isso. Isso se espalha, irmãos, isso cresce. Isso se fomenta de uma forma e cria seguidores, cria adeptos. A pessoa, eu vejo o irmão dizer assim, eu dei maior valor ao debate ali, eu gosto de ver a palha voar. Livro de Números, abre comigo. É interessante que isso não é novo, não é? Ou seja, essa questão exatamente das atitudes que comprometem a fé do povo de Deus. E isso sendo feito em nome da fé. Moisés, ele teve que lidar com isso muitas vezes no deserto. Veja, Números capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim, olha, Números, livro de Moisés. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Mas olha de onde é que veio esse fogo que consumiu. Ele também instruía, mostrando o que estava acontecendo, um fogo pecaminoso no meio do povo. Veja o verso 4, o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Sempre no meio do povo de Deus, quando o povo do Egito sai, o povo de Israel sai do Egito, um populacho veio com eles. Gente misturada do Egito, que quando estava caminhando, disse, rapaz, era bom, era assim, era bom, era desse jeito, era bom naquele tempo. Tem gente que desmotiva a fé do outro, critica, cria problemas, acha dificuldade. Rapaz, não estou gostando não, está vendo? Ih, rapaz, era muito bom, era diferente. Aí vai desmotivando o povo, na caminhada, vai fazendo a igreja tropeçar. Um pouco mais à frente, os irmãos podem observar em Números 13, veja, perto um do outro aqui logo, eu não vou nem observar todos, mas veja Números 13, disse o Senhor a Moisés, está escrito aqui, perto do Números 13, versículo 31 e 32. O contexto é o seguinte, Deus manda Moisés enviar espias a Canaã, para verem a terra, criar estratégia de posse da terra, de domínio, não é? E ali, os irmãos sabem, vem junto ali, Caleb, né? Também. Mas veja no verso 31.
Caleb está incentivando o povo, veja no verso 30. Ei, que é isso? Não é o povo ali tudo sofrendo com relatos, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, veja o verso 31, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não tem gente assim na igreja? Não vai dar certo. Não, mas vamos orar. Pode orar, mas eu já sei, não vai. Irmão, vai dar certo, a gente vai comprar esse terreno. Está dizendo? Eu já falei. Aí quando não dá certo, a pessoa ainda comemora. Não disse? Eu orei, mas eu sabia. Olha aqui o tropeço. Olha aqui o escândalo, a armadilha. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Então eles primeiro trazem um relato positivo. Realmente a terra é boa. Trouxeram um cachozão de uva, 2 homens carregando. Eu lembro que o irmão dizia assim, rapaz, eu imagino que essas uvas eram do tamanho de um coco. Se não, irmão, menos. É um cacho tão grande, de uva. Aí isso é boa, a terra é boa, mana leite e mel. Mas nós somos gafanhotos na frente desse povo, são todos gigantes. Não é assim? Você conhece alguém perto de você na igreja, que é igual aquela hienazinha antiga, o meu desenho animado é antigo, depois dá um Google, vê aí no YouTube, aquela hiena que andava assim, assim, ó vida, ó Deus, ó azar. Ou então do Polidinho lembra também a propaganda do Polidinho? Polidinho, todos me olham com desprezo. Até que Polidinho encontrou Polidinho, aí incentivou Polidinho a tomar um banhozinho, e ficou todos felizes para sempre. Mas o fato é que é muito ruim isso no meio do povo de Deus, é como um câncer que corrói, como gangrena mesmo. Paulo usa essa linguagem. Veja só um pouco mais à frente, número 16, o apelo é religioso. Os tropeços, as ciladas, as armadilhas, os escândalos, aquilo que as pessoas colocam para prejudicar a caminhada dos fiéis na igreja, é ardiloso, é com linguagem bíblica, tenha cuidado. Corá, filho de Issá, número 16, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Quanto maior a pessoa tem de nome, de renome, mais escândalo ela pode trazer. Esses homens eram príncipes em Israel e se levantam contra o ungido do Senhor, Moisés. Mas olha a linguagem deles. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta! Pois que toda a congregação é santa. Amém, irmãos? Aí todo mundo, amém, amém. Não é verdade? Isso é verdade ou não é? Sim, toda a congregação é santa. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Está escrito em Êxodo capítulo 19, que Pedro cita na sua primeira epístola, capítulo 2. Cada um deles é santo, é verdade também. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Aí é mentira. Porque Moisés nem queria. Lembra? Moisés manda outro, Senhor. Moisés não queria. Moisés só vai porque Deus disse que vai enviar Arão para ajudar ele. De fato, Arão era o porta-voz de Moisés, ali no confronto com Faraó, e em muitos outros momentos. Tendo Moisés, veja, ouvido isto, caiu sobre o seu rosto. Então, o que eles estão dizendo aqui? Vamos parafrasear. Só vocês são espiritual, mas menino... Só vocês são crentes, Esse Coré aqui, ele morava aqui no interior do Ceará. Mas, menino, só vocês, pensa que a gente não é crente também, não, Se querendo ser maior no meio do povo do Senhor, um bando de pecador desse, nós também somos santos. Usam argumentos bíblicos, mas trazem tropeços, dividiram o povo, dividiram a igreja de Deus, dividiram o povo de Deus. Escândalo. Moisés sabe da gravidade disso, um homem de Deus, crente, que beleza, se lança aos pés do Senhor em oração, porque ele sabia que Deus havia de julgar e realmente julgou com morte, com juízo, porque o Senhor, ele tem uma coisa, assim,
Permita que com a sua igreja, que o Senhor não admite, Ele diz, não coloquem tropeços a esses pequeninos crentes, não use o meu nome, não use a minha palavra, não use a minha teologia para dividir o povo de Deus. Um mal que vez por outra surgia, como tropeço à fé dos pequeninos. Veja, 2 Timóteo, abre comigo a escritura, o apóstolo Paulo, né? Vemos Moisés lutar com isso, vemos Cristo lutar com isso, mostrando os discípulos terem cuidado para não se enredarem. E em 2 Timóteo, capítulo 2, veja, está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 2, que tem gente, né, irmão, que gosta de ser portador de má notícia, né? Eu me lembro na minha família, no bairro, quando eu morava, quando morria alguém, tinha que ser o primeiro a contar para que a pessoa morreu. Tu ficou sabendo que fulano morreu. Eu sabia. Não é? Tinha na minha família, eu era criança, tinha uma criatura que ela era tipo assim, um personagem, assim, sabe? A gente estava lá em casa, ela chegava, passava assim uns meses, chegava lá em casa, lá vem fulano, você viu, morreu alguém. Que ela só vinha para dizer, morreu fulano e tal. Foi mesmo, foi. Olha aí, rapaz, tudo. 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo aqui, em determinado momento, fala da linguagem de alguns indivíduos como câncer que corrói. Veja 2 Timóteo 2,16, ele diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como quê? Câncer, entre os quais se inclui quem? Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão o quê? Pervertendo a fé de alguns, trazendo tropeço, escândalo, ciladas na fé de alguns, usando a Escritura, falando de Cristo, falando da ressurreição de uma forma espiritual. Não é assim? Essas pessoas diluem o veneno, o mal, de forma espiritual, com linguagem bíblica. Assunto fundamental, determinante, que o diga Paulo escrevendo no 1 Coríntios capítulo 15 também, com aqueles que estavam asseverando que Cristo não tinha ressuscitado. Paulo disse, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, e nós somos os mais miseráveis dos homens que existem. Veja, irmãos, é sempre assim. Os escândalos e tropeços surgem no meio do povo com as melhores das intenções, porém o resultado é fatal. Em outro momento, veja Tito um pouco mais à frente, o santo apóstolo adverte que o confronto com um homem faccioso, ele ocorrerá, porém o mesmo não pode ser para sempre. Tito capítulo 3, veja que Paulo diz assim, olha, verso 9, evita discussões insensatas. Irmãos, percebem como isso é recorrente? Evita discussões insensatas. Evita essas conversas insensatas, esses programas insensatos. Evita. Genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso. Depois já de mostrá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está o quê? Condenada. Aí os irmãos entendem quando Jesus fala que essa pessoa, o resultado vai ser o fogo inextinguível? A gente está caminhando para isso? A atitude para com tais circunstâncias, irmãos, deve ser radical. Corta, 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 evita. Deus nos ajude, irmãos, para que em nossas ações, nossa conduta, nossos desejos, visem sempre a glória de Deus e o bem-estar dos fiéis. Evitemos, irmãos, o sermos motivo ou causa de tropeços para o reino de Deus. Deus nos guarde para que sejamos agentes a serviço do reino e não sabotadores da fé. Deus nos guarde disso. De sempre sermos contrário, de sempre estarmos
quando envolvidos em questões espirituais, sempre trazendo pior, prejudicando, sabe? Travando as engrenagens da espiritualidade dos fiéis. Volta comigo para Marcos capítulo 9, para nós concluirmos. Veja, nós observamos os tropeços, trouxemos a definição mais clara de que isso não significa apenas pecados escandalosos, mas sim, também, e o que está aqui no contexto, ensinamentos ou uso da palavra de Deus para perverter a fé dos fiéis. E a atitude para com isso é evitar, cortar, tire isso da sua vida, porque isso aí vai só crescer. É uma coisa, isso é cancerígeno, espiritualmente falando, isso aí vai só crescer. Isso tem que ser erradicado. Porque senão assim, você o fizer, o resultado será terrível. Além de prejudicar a fé dos pequeninos, tais pessoas trazem sobre si consequências eternas. Interessante isso, né? Interessante e assustador. Quando agem assim, tais homens e mulheres se colocam distantes do reino e privados da verdadeira vida. Abre 2 Timóteo 3,13, e aqui eu lembrei do que Lutero disse certa feita, sabe? 2 Timóteo 3,13, Lutero disse assim: quando Deus quer destruir um homem, ele o deixa brincar com a Bíblia. Pesado isso, né? Por quê? Porque é o único meio de realmente lhe limpar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas aquilo se tornou uma ponta de lança de discussão, de debate, de provar que os outros estão errados, de que a pessoa está certa, de destruir a fé de outras pessoas, de comprometer o reino de Deus. Então essa palavra nunca vai ser uma palavra que internece o coração daquele indivíduo. Nunca. Ele nunca vai conseguir olhar você e falar: não tem ninguém que barre esse homem, não tem ninguém que barre essa mulher. Não aceita, são pessoas que se tornam inalcançáveis. Inalcançadas. Paulo diz em 2 Timóteo 3,13, ele diz assim, olha, o contexto, Paulo fala da piedade, no verso 12, 2 Timóteo 3,12, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Percebem? A Bíblia será a ruína deles, porque a palavra que salva é a palavra que condena. Este evangelho, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, né? É cheiro de morte para os que se perdem, cheiro de vida para os que se salvam. O mestre é enfático em suas figuras de linguagem. Primeiro ele destaca a ruína mediante um trágico afogamento. Essa pedra de moinho aqui, irmãos, era uma pedra movida por um jumento, por uma vaca. Não era aquela pedra menor que a mulher usava em casa para moer alguns grãos. Essa é a pedra maior, movida por um animal. Jesus está dizendo, fazer isso é realmente um fim trágico para a pessoa. Imagine essa pedra amarrada no pescoço e as pessoas lançadas na profundeza do mar. O mar para os judeus já era um terror. E ainda ser lançado dessa forma, os judeus bem entendiam essa figura pesada de linguagem que o Senhor utiliza aqui. Na sequência, ele destaca o destino eterno com fogo inextinguível e um verme que corrói incessantemente. Abre Isaías 66, que o Senhor já faz alusão a esse texto do profeta Isaías. De fato, é o último versículo, se não falha a minha memória, do livro do profeta Isaías. Depois de considerar o novo céu e nova terra, a bem-aventurança dos santos, ele vai destacar a ruína, o destino eterno dos perdidos. Isaías 66, já estou vendo outra referência aqui. Isaías 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Cristo está trazendo esse texto aqui de Isaías, que trata da condenação e dizendo exatamente isso. A palavra que Cristo utiliza aqui para inferno, né, é aquela que os irmãos conhecem, né, quem já gosta de ler e pesquisar, Geena.
E essa palavra ela está associada ao vale do filho de Anom. Para a memória essa expressão, em que antigamente eram oferecidos sacrifícios ao deus Moloque, as crianças eram queimadas ali. Josias, então, quando destrói a idolatria, lança um monturo ali, e ali são destruídas as imagens, e ali passa a ser um local como se fosse o lixão, está entendendo? Onde ficava constantemente queimando o lixo, e a carne de animais, né, ou de, enfim, que era jogada ali, os vermes ficavam sempre, né, devorando, né? Então era um local de um fogo que não se apagava, estava sempre aceso, e de vermes corroendo as carnes putrefatas que ali se encontravam. Agora perceba isso. Você gostou de atear fogo na seara do Senhor, de prejudicar a fé dos pequeninos. Eu atearei um fogo que nunca se apagará sobre você. Você gostou da linguagem que corrói como câncer, que apodreceu a vida de muitas pessoas e, consequentemente, a sua também. Esse câncer vai lhe consumir por toda a eternidade também. Os irmãos percebem a gravidade do que o Senhor está dizendo? O Senhor destaca um destino insalubre e de incessante perdição, de incessante dor. Alguns vão entender aqui a questão do fogo que não se apaga como tormentos externos, e do verme que corrói como tormentos internos. Ficou bem lúgubre, né? Realmente a figura do inferno tem que evocar isso mesmo. Não é? Então, essas pessoas sofrerão como a escória, para sempre banidos em tormento consciencioso. A ideia do verme corroendo é isso. Você viveu tanto com a palavra, lidou tanto com a palavra, falou tanto da palavra, que perturbou tantos com a palavra, que se perturbou, que enlouqueceu. Vocês já não viram isso, não? Eu já vi a pessoa enlouquecer com a Bíblia e se tornar um herege, com caps lock, enfim. Eu conheci, já falei isso aqui para os irmãos, eu trabalhava na galeria, um camarada que chegava lá e ele comprava pilhas e pilhas de livro. Livros grego, livros de exegese, enfim, sabe? E eu, ali, não tinha feito nem seminário, não gostava de ler, mas aí eu ficava admirado com aqueles livros, aquelas coisas. Eu perguntei para ele assim, qual é a sua igreja? Aí ele meio assim, já, acho que era um negócio, teologia fazendo mal a ele, que é assim, né? Não tenho igreja não, e tudo isso. Aí vai. Aí eu disse, mas assim, grego, Bíblia, não, eu estou trabalhando numa tradução do Novo Testamento. Aí eu, sem igreja? Eu fiquei pensando dentro de mim, né? Ele estava trabalhando numa tradução do Novo, uma nova tradução do Novo Testamento, mas ele mesmo disse que não tinha igreja e nem se considerava crente. Como está esse homem agora, eu não sei. Fato é que ser instrumento de tropeço acarretará inevitavelmente em condenação. E isso destaca o amor de Deus pelos seus pequeninos e o zelo por sua justiça. Não ficará, irmãos, impune os que usam as Escrituras para perverter a fé dos que creem nas Escrituras. Por isso que o Senhor adverte João, não faça isso. João, não faça isso. Deixa esse pequenino. Você perturbou a fé desse homem, João, não faça isso não. Claro que ele foi ensinado, né? Não chegou a prosseguir. Por amor à justiça, irmãos, o juízo virá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nossa última referência da noite, o apóstolo Paulo diz assim, abre comigo a Escritura, e eu concluo com esse texto, porque é exatamente assim, quando nós pensamos, né, quando Paulo nos ensina. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja, a partir do verso 6, se de fato é justo, Paulo fala, 2 aos Tessalonicenses 1, verso 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Veja, há quem não conheça a Deus e há quem não obedeça ao Evangelho. Por quê? Porque conhece a Deus e conhece o Evangelho.
estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado entre todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Deus nos guarde do fogo inextinguível e do verme que corrói. De fato, para os seus santos, o Senhor tem reservado delícias perpetuamente. Ai daqueles, Mateus escreve assim, citando o Senhor, por quem vier os escândalos. Sabemos que Deus, o Senhor, controla até mesmo essas circunstâncias. Tudo está no controle de Deus. Porém, temos o cuidado de não perdermos o foco em Cristo e esse crucificado. Não nos deixemos levar por querelas individuais ou coletivas que subvertem a fé dos pequeninos. Deus nos guarde da condenação reservada para aqueles cuja linguagem corrói como câncer. Sejam nossas conversas e conversações tocadas pela beleza eterna do Redentor e tragam vida àqueles que precisam de vida. Amém, irmãos? Ó Senhor da glória, nós te louvamos por tua palavra. Sabemos que ela é a verdade. Guarda-nos, ó Deus, possamos sempre olhar e ter o trato com as Escrituras com amor, reverência e piedade, tendo cuidado de preservar a fé do teu povo, porque isso será o preservar da fé nossa também. Livra-nos, Senhor, da linguagem que corrói como câncer, que possamos cortar, evitar toda atitude, todo caminhar, todo desejo, todo foco que não esteja em Cristo e este crucificado. Abençoa a tua igreja aqui em Parquelândia, toda a face da terra, e guarda-nos, Senhor, dos escândalos, em nome de Jesus. Amém.